1h04 com temperatura de 26 graus em Porto Alegre. Muito boa tarde, estamos no ar com Sala de Redação desta quarta-feira. A hora certa de Objetiva Administradora de Condomínios. Há 23 anos especialista no que faz. Porto Alegre, Novo Hamburgo e São Leopoldo. Acesse objetivacondomínio.com.br e solicite a sua proposta. Tá chegando a hora, domingo, Flamengo e Inter, uma final de campeonato brasileiro no campeonato dos pontos corridos. O Inter pode ser campeão domingo. E o clima está esquentando fora de campo para essa partida. Está chegando a hora também da grande decisão da Copa do Brasil. Palmeiras e Grêmio. Assuntos de hoje no Sala de Redação. Todo jardim é feito de histórias, de inspiração e principalmente de cuidado. Por isso, a Steel desenvolve as melhores ferramentas para você ter conforto, praticidade e desempenho para cuidar deste espaço da melhor maneira. Cadastre-se e ganhe o cupom de R$100 de desconto para você levar para casa produtos de jardinagem. E ainda tem uma condição especial de pagamento. Linha de lavadoras e roçadeiras em até 6 vezes sem juros. São muitas ofertas. Não perca. Acesse ofertas.steel.com.br e confira. O programa tem o Diogo Oliveira, o Davi Coimbra, o Guerrinha, o Leonardo Oliveira, o Malenotti. Ô Diogo, tá esquentando o clima fora de campo. O Marcos Braz, que é o vice-presidente de futebol do Flamengo, diz que o Inter não está acostumado com finais, né? Depois do que disse o presidente do Inter, Alessandro Barcelos, há pouco em Esportes ao meio-dia. O vice de futebol do Inter, João Patrício Herman, rebateu, disse que faltou respeito por parte do dirigente do Flamengo. Tá esquentando o clima fora de campo, Diogo. Boa tarde, Gabardo, é você que nos dá o privilégio da audiência na Rádio Gaúcha, mas eu acredito que a parte mais, assim, que indica intenção mesmo de fazer pressão do Marcos Braz, que é vereador eleito, com mais de 40 mil votos no Rio de Janeiro, já no primeiro mandato está na mesa diretora da Câmara de Vereadores. Quem se mete com ele na política interna do Flamengo dança, ele é muito habilidoso politicamente. A parte maior, que para mim pelo menos indica que ele pode trabalhar politicamente com a habilidade lá que tem para fazer pressão aqui e ali, não é nem quando ele diz que o Alessandro Barcelos não está acostumado a disputar títulos, porque ele recém assumiu como presidente, mas é quando ele diz o seguinte: olha, eu já aprendi que pressão não se faz pela imprensa, tem que se fazer de uma maneira totalmente diferente a que ele fez, ele no caso o Alessandro Barcelos, fecha aspas. O que ele está indicando com isso? Que tem que conversar aqui e ali, fazer reclamações, aquela história que a gente já conhece desde que o mundo é mundo, desde que o Charles Miller desembarcou em São Paulo para colocar o futebol nas escolas chiques de São Paulo. Então, é claro que o Flamengo vai fazer isso, né? Desde sempre é assim. E o Marcos Braz, para mim, ele indica que pode fazer pressão, não estou dizendo pressão ilegítima, é pressão legítima, política, enfim, quando ele diz isso aí. Olha, Alessandro Barcelos, não é assim que se faz pressão. Eu aprendi que se faz de outro jeito. Mas não ganha jogo, né? Não ganha jogo. Não ganha. Pode o presidente fazer pressão, o presidente falar, fulano de tal falar, quem ganha jogo é o centroavante, é o zagueiro, é o goleiro que pega tudo num dia, é um time bem arrumado, bem treinado, é isso que ganha jogo. Isso aí é o perfunctório, digamos assim, de uma partida importante, né? Não passa disso, não passa até de algo folclórico, sabe? Porque se o presidente do Flamengo disser assim, não, olha, o Inter é um time acostumado, o Barcelos começou agora, mas ele, claro que ele sabe decisão, não sei o quê, o Inter é isso, e elogiar o Inter não vai fazer a menor diferença. A diferença vai fazer como os jogadores entrarem em campo. E certamente os dois times vão estar super concentrados, né? Porque numa partida dessas, imagina o que é parentes, amigos, torcida fazendo pressão em cima dos jogadores. Então a gente pode ter certeza que lá na hora do campo, na hora de a bola rolar, é isso que vai fazer a diferença, né? Declaração de dirigente, ela muitas vezes ela mais atrapalha do que ajuda, né? O único dirigente que ganha e perde jogo é o tesoureiro. Porque o cara vai lá e diz, não tem bicho nenhum, perdeu o jogo. Mas era esperado, né? Porque o Marcos Braz, ele é candidato a presidente do Flamengo. O Flamengo, apesar do gigantismo, tem peculiaridades de clube de pequeno porte. O Flamengo ele é dividido entre Gávea e Ninho do Urubu. A Gávea é a gestão, a administração,
e no Ninho do Urubu é o futebol. E lá no Ninho do Urubu o Marcos Braz manda. Né? Lá na gestão o Landim manda. E há um respeito, o Landim não invade muito a área do futebol. Há um receio porque final do ano tem eleição e o Marcos Braz está se constituindo num candidato em potencial. Ou seja, há uma situação que começa a rachar. Exato. Ele é vereador no Rio de Janeiro. Então, e outra, que os colorados não podem se sentir ofendidos e também não podem se sentir privilegiados pelo Marcos Braz ter falado o que falou, porque ele fez isso com todos os clubes. O Flamengo está fazendo isso com todo mundo. O Flamengo está tomado de uma soberba, né? E a gente viu isso no ano passado, e isso vai para os jogadores também. Quando o dirigente fala, é o discurso que libera, que é o gatilho para o jogador assumir esse discurso. O Bruno Henrique faz isso a toda hora, em todas as entrevistas, o Gabigol também. Eles são desafiadores, esses dois jogadores. Isso aí está acontecendo também por um motivo, ficou muito longe um jogo do outro, entendeu? Não tinha carnaval, não tinha nada, e aí os caras cutucam, né, e aí o dirigente aproveita e diz, agora pelo menos eu vou ter o holofote, vou falar, né? Se o jogo fosse quarta, não ia dar tempo. Tem tempo pro cara aparecer, né, Gui? Tem. Ô, Davi, Eita, louco. em 2005, Davi, tu era o nosso editor de esportes, tu me enviou para fazer Inter e Corinthians, né? Acho que eu fui na quinta-feira, na quarta-feira, o Mauro Boró, nosso lendário Mauro Boró. Tu fizeste isso, Davi? Aí... E aí a gente foi... Tenho cometido coisas na vida. Agora assume que o filho é teu. Mas eu tenho certeza que tu tem orgulho. Lá no fundo tu tem orgulho, sacana. E aí o Davi e o Mauro me mandaram pra São Paulo. Eu fiquei lá quarta, quinta, e no sábado teve um treino do Corinthians no Pacaembu, que era o local do jogo, antes daquele jogo de 2005, né? E o André Sanches, que na época era o vice de futebol e já estava se ensaiando para se lançar na política e para ser presidente do Corinthians, ele disse assim: o Corinthians é uma Mercedes-Benz, o Inter é um ônibus desses que passam aqui no Pacaembu, o Inter é um transporte coletivo, o Corinthians não, o Corinthians é uma Mercedes, é o jogo da Mercedes contra o ônibus. Bom, a imprensa paulista não queria mais nada. 15 anos depois, também pela penúltima rodada do Brasileirão, olha o que acontece, o vice de futebol tem um discurso provocador. As histórias do futebol brasileiro, elas se repetem, Davi. Bom, mas eu espero que não se repita dessa vez, né? Porque 2005 a gente viu o que aconteceu, né? Mas o que a gente tem que ver agora, Malhanotti... É bem questionável isso. O que a gente tem que ver agora é como é que vão vir os times, né? Hoje em dia, ao contrário de 2005, é mais difícil a gente ter acesso, saber como é que as coisas estão acontecendo, até porque é um ano de peste e tal, né? De resguardo de todo mundo e tal. Mas como é que eles vão vir, né? O Flamengo, por exemplo, tá? A gente sabe a escalação do Inter, eu acho que é básica, não vai ter grande modificação, é aquilo que todo mundo sabe. Agora, como é que vai vir o Flamengo, né? O Flamengo tem algumas possibilidades de mudança ou não tem? Sabe, eu fico pensando como é que o Rogério Ceni aí, que está meio vacilante no comando do Flamengo, como é que ele vai fazer o Flamengo jogar? Se ele pressiona desde o início, sabe? Se ele vai estudar um pouco mais o Inter. Essas coisas eu acho que são mais decisivas num jogo desses, né? Sim. O Flamengo é um time de ataque, né? Em termos de escalação, o que a imprensa... vamos ver como é que vai ser o comportamento dentro de campo. Mas em termos de escalação, a imprensa do Rio de Janeiro aposta nesse time. Hugo, Isla, William Arão, Rodrigo Caio e Felipe Luiz. Diego, Gerson, Everton Ribeiro, Arrascaeta, Bruno Henrique e Gabigol. Do meio pra frente é um timaço, né? Timaço. O William Arão como zagueiro, que eu acho que não sei se é uma boa opção do Rogério Ceni, mas enfim, né? Acho no que gol do Corinthians ele falhou. O Rodrigo Caio tá voltando, né? Depois de longa lesão, jogou contra o Corinthians e vai pra segunda partida. No gol do Corinthians, e o Corinthians esteve perto de empatar o jogo, o William Arão sai jogando errado, e aí os dois estão alinhados ali, toma uma bola, o atacante do Corinthians entra e faz o gol. Ele faz o gol de cabeça e depois toma. Lateral direito também, eu acho que o Isla. Em tese o buraco tá aí, né? O William Arão e Isla, né? O Isla foi o que falhou também no gol do Bragantino, no gol de empate do Bragantino, assim. Que é justamente onde entra o Patrick, Malhanotti. Exatamente, essa é uma boa possibilidade mesmo, né? Agora, independente do Patrick, Léo, independente do Patrick e tal, né,
eu acho que esse pensamento ele vai ter que entrar na cabeça de todo o grupo mesmo, né? É a chance que esse grupo, que esse elenco tem de realmente virar a chave, né? Se tornar um grupo vencedor, se tornar um grupo que saia do Maracanã consagrado em caso de vitória, né? Porque, na verdade, assim, o campeonato ele só pode terminar a chance de conquista por lado do Flamengo, né? Por mais que a gente saiba que... Ele só é decisão pro Inter. Não, aí é que tá. O Internacional, dentro do Umas, mesmo que não tenha o resultado que procura, que é a vitória ou, quem sabe, o empate, se por um acaso não consegue, ainda existe a última rodada. Sim, agora pro Flamengo não. O único que pode sair campeão... É só essa partida, O único que pode sair campeão do Maracanã é o Inter. Sim. Exatamente, exatamente. O Isla, campeonato não termina pro Inter em caso de derrota, termina pro Flamengo, né? O Inter joga por 2 resultados, né? A vitória para ser o campeão já no domingo e o empate que deixa o Inter muito perto do título no outro, né? Na última rodada, na quinta-feira, contra o Corinthians, né? O Corinthians pode chegar morto aqui. Pode chegar morto aqui, sim, pode chegar. Depende de hoje, né, Diogo? O jogo contra o Santos, o Isla, que o Morenotti citou, o que faz o Rogério Ceni? Algo interessante. Em vez de o Isla marcar o ponteiro, o Isla ele vira um atacante quase. O Rogério Ceni arma uma linha de 5 no ataque e o Isla vira um ponteiro direito. E aí, por exemplo, contra o Bragantino, que tinha o Elinho, que é um atacante rápido, um cara driblador, é agudo, o Elinho passou boa parte do jogo correndo atrás do Isla, porque ele inverte, né? Ele inverte o eixo do jogo. O Marenotti estava falando da questão do Inter e tal, do jogo do Maracanã. O Inter tem que estar preparado para um jogo catimbado. Eu tenho certeza que a 1 minuto o Rodrigo Caio vai dar uma pegada no Yuri Alberto e o Rodrigo Caio ele chega firme, ele usa desse artifício. Bom, o Rodrigo Caio no jogo contra o Inter... sempre bate no começo. Sempre bate, exato. O Guerreiro, lembra, Davi? O Guerreiro foi expulso porque levou uma cotovelada. Então, assim, o Inter precisa estar preparado porque é um jogo, é a decisão do campeonato. Vai ter malandragem, vai ter malícia e não pode chegar e entrar de Joãozinho do Passo Certo. Então vai ter que saber jogar o jogo. Não é um jogo, não é um jogo que vai ser uma partida normal de 3 pontos. É a final do campeonato e vai ter toda a sutileza e todos os estratagemas de uma final. Tem de jogar como uma final. Esse é um jogo é que o adversário tem 2 laterais qualificados e que saem muito mais para o apoio do que defendem, certo? Bom, então, o que eu acho, olhando de fora, que o Abel deve estar preparando? O Yuri Alberto vai jogar nas costas do Isla, aberto, com a liberdade de fechar quando o Inter tiver a bola. E o Caio Vidal também aberto nas costas do Felipe Luiz. Qual será a função dos 2 zagueiros do Flamengo? Nenhuma. Eles não vão sair dali para sair na lateral atrás do Yuri Alberto e do Caio. Não vão. Então, na verdade, se isso acontecer, o Inter deixa os 2 zagueiros do Flamengo em desvantagem. Quando tiver a bola, volta um pouquinho o Patrick para acompanhar até um pedacinho o Isla, volta um pouquinho o Edenilson para acompanhar o Felipe Luiz, e o resto pega tudo, os 2 volantes do Flamengo, e vai para o jogo rinhado, vai para o jogo pegado, que o Flamengo não gosta. Não vai pensar que o Inter vai entrar vestido de noiva. O Flamengo dá bola que nós vamos defender. Não, podem ter certeza que não. O Inter vai fazer uma guerra no Maracanã. Vai fazer uma guerra. E se pegar na guerra? Olha, não, tem uma questão, uma sutileza no jogo do Flamengo, que o Rogério Ceni adota, e é antes do jogo contra o Atlético Paranaense. Ele estreia essa forma de jogar, até porque ele precisava mexer, ele precisava dar uma resposta, aí ele joga e depois ele perde para o Atlético Paranaense, mas ele adota essa ideia. E ontem, vendo o PSG jogar contra o Barcelona, é algo que o Pochettino está fazendo também na Europa, acho que boa parte dos times. O que faz? Ele segura o Felipe Luiz e forma uma linha de 3, com o Caio, o Arão e o Felipe Luiz, né? Não era o Caio, antes era o Gustavo Henrique.
Aí ele faz Diego e Gerson numa segunda linha armando o jogo, 2 meias que armam, e ele bota essa linha de 5. Mas o Arrascaeta é um cara que tem liberdade para ser quase que um antigo meia ponta de lança. O Arrascaeta, ele aproveita o espaço entre a zaga e o volante rival para causar problema. Né? De um lado o Bruno Henrique, do outro lado o Isla, Gabigol e o Everton Ribeiro, não aberto na ponta, partindo da ponta, mas infiltrando. Então, o Guerra observa bem a questão do Yuri Alberto, as costas do Isla, e aí pegando o mano a mano com o Rodrigo Caio, e o Yuri Alberto tem muita potência física, pode ser sim uma excelente estratégia para o Inter. Ah, sim. Se a gente pegar, vocês podem me ajudar aqui, os jogos anteriores desse timaço que tem o Flamengo contra o Inter, eu acho que em todas as oportunidades o Inter encarou o Flamengo. Olha, mas o Inter encarou o Flamengo mesmo. Vamos lembrar o jogo do primeiro turno desse Campeonato Brasileiro. É verdade que eram outros 2 técnicos, mas os jogadores basicamente eram esses. E foi um super jogo. Teve um jogo no ano passado, Gabardo. Não me lembro se era pelo Brasileiro, pela Copa do Brasil, no Maracanã, que o Patrick fez uma grande exibição contra o Flamengo. Grande exibição. Pô, se a gente lembrar, por exemplo, na Libertadores, né, naquele jogo de quartas de final, no grande Flamengo campeão do Jesus, o Inter perdeu lá por 2-0, mas teve aquele lance do Nico Lopes que quase saiu gol no final. E no jogo da volta no Beira-Rio, 1-1. Ou seja, o Inter encarou o Flamengo. Saiu na frente, com gol do Lindoso até. Teve aquele jogo que o Guerreiro foi expulso no Maracanã, acho que foi 2019, né? E o Inter... Foi depois da Libertadores. Foi depois, né? O Inter teve 2 expulsos, né? E encarou. Pô, o Inter jamais deixou de encarar o Flamengo. O Flamengo nunca, assim, em termos de jogo, né? Se a gente pegasse com esse time, tô falando desse timaço que tem o Flamengo nunca foi tão superior assim. Ganhou os jogos, é verdade. Tem muita qualidade individual, né? E a qualidade individual, quando se junta ao coletivo, ela realmente fica muito forte. Agora, tem uma coisa que a gente não pode esquecer. Mesmo com tudo isso que o Flamengo tem, são jogadores que não gostam de jogar com o calcanhar sendo beliscado. Não gostam. Eles gostam de liberdade, pisa na bola, escolhe o melhor lugar, entendeu? Faz ultrapassagem, esse tipo de coisa. E o Internacional, pode apostar pode até tomar 6-0, 7-0, isso é do jogo. Mas o Inter vai morder o Flamengo. Mas vai morder, pode ter certeza. O Gerson não vai ter tranquilidade para jogar espaço, nem o Diego. Pegou a bola, os caras vão apertar. E aí eles vão ter que partir para uma coisa que sabem fazer, mas que pode não dar certo, que é a jogada individual. Tu tem que tratar de isolar o Gabigol e o Bruno Henrique dos outros. Isso é ponto de partida. Mesmo que o Gabigol não seja esse jogador driblador, tal, mas ele é muito bom finalizador. O Bruno Henrique, sim, o Bruno Henrique é driblador. Então esse também não pode ter espaço. Bom, e quando pegar a bola, toca a velocidade pra frente e faz eles voltarem. Daqui a pouco, no efeito sanfona, pode faltar gás. Ontem não sei quem é que falou aí que o Flamengo tem perdido fôlego durante o jogo. Isso, Guerrinha. Exatamente, eu fiz essa referência ontem aí que eu queria entrar justamente. Porque o primeiro tempo de Flamengo e Corinthians é bem diferente do segundo tempo, né? Porque o Diego joga atrás do Gerson, né? Ele arma desde lá atrás, às vezes ele tá ali entre o William Arão e o Rodrigo Caio pegando a bola. O Diego é o Maicon do Flamengo, ele joga isso aí. E aí no segundo tempo especialmente, quando o Flamengo perde a bola, o Flamengo passa muito tempo com a bola. Quando ele perde a bola, o Diego especialmente não tem a mesma força de marcação. Então, assim, no segundo tempo, apareceu muito espaço no meio-campo do Flamengo. E mesmo o Gabriel, o Bruno Henrique, eles não são jogadores cuja vocação é passar o tempo inteiro mordendo na marcação. Então, especialmente no segundo tempo, aparece espaço no meio-campo do Flamengo. E, assim, em termos de ataque para o Inter, essa do Yuri Alberto com o Patrick ali entre o Isla e o William Arão é uma arma forte para o Inter. Mas essa questão física aí do segundo tempo, porque fisicamente o Inter com o Cristiano Nunes, preparador físico, que até foi trazido pelo Abel lá em 2014, o Inter tem se revelado muito forte. Pode ser um ingrediente para o segundo tempo. Força física e aproveitar essa diminuição de tônus do Flamengo. Olha a curiosidade com estes 2 técnicos, Abel Braga e Rogério Ceni. Os dois, em um determinado momento, não foram muitos jogos, eles estiveram na campanha da confusão do Cruzeiro, do rebaixamento para a Série B do Campeonato Brasileiro. E assumiram os seus clubes no mesmo dia.
É verdade. No mesmo E agora, Guerrinha, um dos dois vai ser campeão brasileiro. Pô, E que história, né? mais do que isso, Gabardo, eles têm 16 partidas cada um, 10 vitórias. O mesmo aproveitamento, óbvio, né? E só o Rogério Ceni, o time dele fez 4 gols a mais do que o time do Abel. E levou 1 a mais, né? Então essa pequena diferença no saldo. Mas eles têm o mesmo número de partidas e o mesmo número de vitórias. E a outra diferença é que o Flamengo tem uma constelação de jogadores, né? E o Abel não tem uma constelação de jogadores, muitos jogadores talentosos, é verdade. Mas o material humano que um tem na mão e que o outro tem na mão são diferentes. Ah, sim. Pô. Não, essa campanha do Inter, eu diria que é algo que talvez a gente não veja de novo no futebol, né? Olha tudo que teve no meio do Campeonato Brasileiro pro Inter. Perda de jogadores extremamente importantes por lesão. Guerreiro, Saravia, Bosquilha, Rodrigo Moledo, só que estou falando de 4 titulares com lesão no joelho. Troca de treinador no meio do campeonato e aí com um período de instabilidade quando o técnico novo assume. Eleição, instabilidade política. Chega a nova direção e aí consegue colocar, né, o trem nos trilhos com uma transição que foi absolutamente tranquila. Mérito. Tu nem contou a Covid do Abel, ô Gabá. Pô, teve Covid do Abel também. Não conseguiu treinar. Chegou e não conseguiu treinar, não conseguiu ir pro campo. É verdade. E perdeu tempo de treinamento com treinamento de campo para ajeitar time. Nessa questão da transição política, aí acho que as duas direções têm mérito, né? A direção que saiu e a direção que entrou. Uma transição em alto nível, né? Acho que isso colaborou também, né, para o Inter, especialmente naquele momento, conseguir a sequência de bons resultados. Olha tudo que aconteceu com o Inter durante esse Campeonato Brasileiro. E o Inter pode ser campeão. Olha, não é pouca coisa não, hein? Inverteu a coisa. Domingo passado, contra o Vasco, o Inter estava pressionado. Por quê? Para não perder para um dos últimos da tabela, como tinha acontecido contra o Sport, e terminar a rodada em vantagem sobre o seu maior adversário, que era o Flamengo, né? Agora, no domingo, a coisa se inverte. Quem tem a pressão maior, mas uma pressão muito maior, eu diria, é o Flamengo. É o Flamengo. O Flamengo é que gasta dinheiro, o Flamengo é que investe em jogadores que não custam barato. O Flamengo joga dentro da sua casa. O Flamengo era o favorito para ganhar o título. A pressão maior, grande pressão, é do Flamengo. O Inter entra com uma mochila menos carregada nas costas. Agora, Guerra, só não pode repetir a postura do segundo tempo contra o Vasco. O Inter abdicou de jogar, né, puxou o freio muito antes do tempo. Em vez de liquidar a partida, de procurar fazer o segundo gol e até depois se preservar, administrar, porque com 2-0 a partida estaria praticamente encaminhada, pelo que a gente viu do Vasco, né, com suas limitações. O Inter não pode ter a postura do segundo tempo contra o Vasco. Ele precisa ter a postura, isso sim, dos primeiros agora é 20 minutos. Agora é outro jogo. É que contra o Sport também foi uma postura, né, Guerra, ruim. A decisão é completamente diferente. A decisão, os caras tiram força não sei da onde. Os caras tiram motivação não sei da onde. Mas é aquele negócio. Agora é o fim da festa. Agora é o seguinte, ou tu compra ou tu vai para casa com as mãos abanando. É na feira. Tu tem que comprar agora. Sabe, não vai ser esse jogo de assistir o Flamengo jogar. Pode ter certeza que não vai. Agora esse meio para frente do Flamengo minutos, aí, né? E são 100 minutos. É um meio de seleção, né? Olha os 3 meias, né? Os 3 jogadores, quer dizer, meias, não são exatamente meias, mas enfim, são jogadores que ali, o Arrascaeta, o Everton Ribeiro e o Bruno Henrique, mas olha, são de seleção mesmo. Gabigol foram convocados para Pedro é reserva. E no banco tem o Pedro afiando a trava da chuteira. Rapaz, e de trás vem o Gerson e o Diego ainda. Olha, se a gente for fazer aquele tradicional mano a mano, que se faz lá em GZH... Não, mas seleção dos dois times. Ali quem é que entra do Inter? Ali vai dar 8-3, 8-3, 9-2, vai dar por aí. Não, quem é que entra do Inter? Agora tem uma coisa que a gente não vai fazer no mano a mano e que precisava fazer também, né? O coletivo. Ah, sim. O coletivo do Inter é muito forte. Essa é a vantagem do Inter, Guerrinha, sem dúvida nenhuma. Mas assim, se a gente for fazer uma seleção dos dois times, talvez entre o Lomba, o Cuesta,
o Cuesta junto com o Rodrigo Caio. Isso, Sim. com esse. E ninguém olha mais, lá. eu acho. E ninguém Olha, mais. do meio pra frente eu não frente, tiraria do nenhum meio- desse Flamengo. Do né? meio pra frente é tudo cobra mandada lá, né? Olha só que e fora o reserva, os reservas, né? Que tem outros Mas se tantos. bem que, só para fazer uma polêmica aqui, o campeonato do Yuri Alberto não é tão pior que o do Bruno Henrique, não. Não é. Do Patrick não é pior que o do Bruno Henrique. O Patrick. O Patrick é o nome do Inter nessa eu tô arrancada dizendo aí, assim, né? eu estou dizendo assim, tu é o técnico da seleção brasileira, tem que fazer uma seleção Sim. entre os dois times. Qual é o time que tu vai escalar? Bom, o Patrick, por mais que esteja jogando, eu sou um admirador do Patrick. Claro. Entre o Patrick e o Bruno Henrique, não, peraí. Né? Quem é que não tem alguma convocação para seleções do Flamengo? O goleiro, talvez, o William Arão e deu. E O eu resto tô já olhando teve os outros convocação para aqui. seleção? Todos. Todos. Não, isso E é reforça. justamente só por quero- isso que tem que ser erro zero. Né? São 100 minutos, né? Se a gente for contar que cada um dos tempos tem 5 minutos de acréscimo, né? A esperança está justamente aí, Marano. Isso. A seleção brasileira não ganha nada. faz tempo. E tem mais. E nós já temos experiência disso, né? Não de experiência no futebol brasileiro, assim, de confronto de times brasileiros, nem contando o Inter e Barcelona, por exemplo, que aí é algo extremamente excepcional, tá? Mas pegando o confronto entre times brasileiros, nós pegamos aqui o Grêmio e Inter, tá? O Inter contra o Fluminense era a seleção brasileira em 1975, o Fluminense do Rivelino, do Paulo César Caju, do Edinho, do Pintinho, era um super time. O Grêmio em Rodrigues 1981 foi jogar contra o São Paulo. O São Paulo era a seleção brasileira também. Também era uma loucura. Ou o Grêmio e Palmeiras, o Grêmio do Filipão contra o Palmeiras. Então, Vocês acham que o Flamengo entra enfeitado ou o Flamengo entra mordendo? não, acho que não é enfeitado. Pois é. Não, esse time do Flamengo, ele é competitivo. Ele é competitivo. não entra Vocês falaram do mano a mano, só quero dizer pra vocês, vai ter mano a mano, e eu não sei se vai ser esse placar. Então, convido todos a assistirem. Ó, porque já nós tá vamos- gravado, nós parece vamos- parece o Não, Pedro amanhã nós vamos Amanhã? colocar fogo no parquinho. Tá? Olha O que o Marcos Braz disse é fichinha perto do que nós vamos fazer no mano a mano. Eu não perderia. E é tão fogo no parquinho amanhã que o Pedrão tá de volta, né? É, grande notícia É dessa. verdade, Gabardo. Vai aproveitando aí, Gabardo. Na reta final. Vai É o último aproveitando. dia. Mas, ô Gabardo, quinta-feira volta amanhã o teremos Pedro. Mas, ô Pedrão. Gabardo, Tem. amanhã teremos o Pedrão de momento. volta. Olha aí. Pedro Ernesto tirou Viu, licença Gabardo? prêmio. Outro 6 meses. Nunca Licença, vi Pedro. isso. Ei, Guerrinha, outro detalhe que a gente tem que salientar também é que é uma possibilidade muito boa para o Internacional de jogar, né, bom, obviamente, né, com afinco, com força, com garra, com gana, e aproveitar também que não é um Maracanã com 70 mil vozes gritando contra o time do Inter, né? Porque isso é certo que faz alta diferença, inclusive salientado pelos próprios jogadores do Flamengo, que acreditavam o Maracanã vazio como dos motivos pelo não rendimento do clube, do time, né? Porque o time gosta ali de uma voz de incentivo, de um Maracanã lotado cantando, e isso eles não vão ter no domingo, né? Ou seja, é mais um, né? É mais um motivo ali para a gente colocar na nossa balança a nosso favor, né? Que vai jogar com o Maracanã vazio. Sem dúvida. 1h33 é a hora do primeiro intervalo, aqui do Sala de Redação. Ô, Diogo, quero saber quem é que tem crédito, Diogo. Primeiro, seja qual for o seu plano, com o Cicobi, você tem todo o crédito. Mais crédito que Mbappé, que daqui 2-3 anos vai ser o melhor jogador do mundo, que ele fez ontem. Tá bem que o Barcelona está completamente aniquilado, esfacelado, refém do Messi. O Messi está se vingando do Barcelona. Não deixaram ele embora quando ele queria, que era o acordo verbal, teve que cumprir mais uns meses de contrato. Ele, então tá. Então ele faz um gol aqui, outro ali, não dá para tirar o Messi, e o Kahneman tá na mão do Messi. Mas o Mbappé, puxa vida, mais crédito que o Mbappé, jogador. só o Cicobi. Só o Cicobi. Durante o programa a gente vai falar mais sobre isso, né? Pô, o que fizeram com o Barcelona, hein? Que crise que tá vivendo o Barcelona. 1h35.
RC7, temperatura de 26 graus em Porto Alegre. Gimo, a linha mais completa de inseticidas do Brasil. Zafari Bourbon, Ruder Segurança, sua confiança faz a nossa força. Ar-condicionado é na Frigelar, seu centro completo de climatização. frigelar.com.br. Grupo IESA, vamos juntos. Espumantes Aurora, como a Aurora tem verão. Banrisul Digital, resolva o que quiser sem precisar sair de casa. Bom, ontem já teve a conversa do Renato Portaluppi com os jogadores do Grêmio. Será que ele acertou tudo, né? Conversou, colocou o trem no trilho para o Grêmio ganhar essa Copa do Brasil contra o Palmeiras. Hoje é dia 17, faltam 11 dias para a grande decisão, para o primeiro jogo da grande decisão da Copa do Brasil. No outro final de semana, domingo, Grêmio e Palmeiras, o jogo de ida na Arena. Depois o jogo de volta do dia 7, lá em São Paulo, no estádio do Palmeiras. E aí, pessoal, será que o Renato vai dar jeito nisso aí? Só na conversa? Pois é, Davi, eu acho que vai ser só na conversa, porque, treino, conversa, porque troca de peças eu não sei se vai ter. Ah, mas vai ter o Alisson não teve problema, vai estar pronto até lá. O Michael vai estar. Vai. O Alisson vai também. Eu acho que vai estar. O Kahneman também vai estar recuperado. A dúvida é a zaga só, né? O companheiro do Kahneman? Essa é a dúvida. Eu acho que vai manter o Tonhão porque tem mais vitalidade, mais juventude. Mas é um problema, né? É um problema. E o lado direito, o Grêmio tem seus vários problemas, mas o lado direito é o lado mais problemático, né? O lateral direito tem dificuldade para marcar, né? O Tonhão ali, ou o David Braz, ou o Paulo Miranda, não são, digamos assim, dizer que não são Pedro Jeromel não é nem até um absurdo falar alguma coisa assim, né? Mas não são substitutos assim que se possa dizer que mais ou menos eles consigam fazer o que o Jeromel faz, né? Então esse e o Alisson também é um jogador que às vezes ele vai bem no jogo, às vezes ele tem uns momentos assim razoáveis e tal, mas não é um atacante agudo e tampouco não é um jogador que colabora tanto assim na composição. Então esses três jogadores daquele lado direito ali que são o grande problema do Grêmio, fora o meio campo, né? Que se saber se vai ter vitalidade suficiente para porque um meio campo formado por Maicon, Matheus e Jean-Pierre é um meio campo de habilidade, mas de frouxidão na marcação, né? Eu acho, Davi, que nesse domingo, 6h15, no jogo do Grêmio, na Arena, contra o Atlético Paranaense, a gente vai ver em campo o time da final da Copa do Brasil. Eu acho que vai ser o teste final com o time que o Renato pretende colocar em campo contra o Palmeiras. Claro que depende da situação do Kahneman, né? Porque talvez ele seja preservado porque teve problemas musculares para a grande final da Copa do Brasil. Mas o time que ele pretende colocar para a final, acho que ele já vai colocar domingo agora. E aí depois, quinta-feira contra o Bragantino, o time todo reserva. O problema do Grêmio, Gabardo, é que a Copa do Brasil vai ser o si ou si, né? Como dizem os argentinos, é tudo ou tudo. Porque o Grêmio talvez consiga uma vaga na pré-Libertadores, talvez, até isso está ameaçado. G4 virou miragem, G5 virou miragem, né? Já começar o ano numa pré-Libertadores já seria complicado, mas começar sem a pré-Libertadores é um impacto muito forte em um clube que está jogando Libertadores desde 2016. O Grêmio está presente na Libertadores de forma contínua, já está no calendário do Grêmio. Então é um impacto muito forte em um clube que vai precisar se reorganizar, se reestruturar, né? Começar a ir atropelado com a pré-Libertadores, sim, mas ficar sem a perspectiva de Libertadores, eu acho que é ainda mais grave, ainda mais profundo. Eu escrevi aqui, Leonardo, hoje em GZH, com a seguinte manchete, um texto: festa do Hexa. Se o Grêmio for campeão da Copa do Brasil, uma maravilha, né? Termina o ano com mais um título, vaga direta na Libertadores, aí só joga na Libertadores a partir do dia 21 de abril. E dinheiro, aí é festa total. Então, festa do Hexa ou decisão em Cusco, o que vale para o Grêmio a final da Copa do Brasil. Porque
se o Grêmio não for campeão da Copa do Brasil, vai para pré-Libertadores, provavelmente já no dia, ali 3 dias depois do segundo jogo contra o Palmeiras, para enfrentar o Ayacucho. Jogo de ida aqui e o jogo da volta na altitude de Cusco. 3.400 metros. Isso que Ter que ir acima pra do nível Cusco do mar. mostraria que seria um ano do cachorro pro Grêmio. Alguém já foi a Cusco, Machu Picchu? Eu já. E aí, Diogo? Eu fui de férias, porque adoro o Peru. Olha essa declaração, cuidado. Não tem essa, Davi. Inclusive eu subi naquela montanha de Huayna Picchu, que é a montanha mais jovem, agora não pode mais, mas eu subi até lá o... Faltou ar ou foi com tudo, Diogo? Não, fui de boa. Subimos de táxi. Não, mas eu fui num jogo Grêmio e Cienciano, em que eu me lembro que alguns jogadores do Grêmio que estavam no banco de reservas, acho que o Anderson Lima e o Rodrigo Fábio, se eu não me falha a memória, tiveram falta de ar no banco de reservas. O Tite comandou o Grêmio mascando folha de coca, que é uma orientação, né, para melhorar a capacidade pulmonar. Nem todos sentem efeito atitude. O Tinga, por exemplo, terminou o jogo, podia correr a São Silvestre, como diria o Guerrinha. Mas assim, pega, se tu não... 3.400 é uma altura que já começa a pegar. É diferente. O Ayacucho quase uma paz. O Peru tem muito disso, né? Surgem clubes novos, porque o Peru tem uma forma de classificação diferente. Tem uma Copa que ela abrange clubes da primeira e segunda divisão, e aí ela dá vaga direta, né? E o Ayacucho vem mais ou menos nessa atuada. Eu estava pesquisando sobre o Ayacucho, eu fiquei curioso, é um estreante da Libertadores. Só para pontuar e situar direitinho, porque o Ayacucho não é de Cusco, né? Ele é da cidade de Ayacucho, que é uma cidade bem pequena. Eu acho que por uma questão de qualidade de estádio, a Conmebol marcou esse jogo para Cusco, que é ali perto, né? Que tem um estádio bom. No sul do Peru não tem estádio com capacidade, mas o mais interessante é que no Quechua, que é o idioma ali daqueles povos andinos, Ayacucho é rincão dos mortos, ou seja, não é bom tu começar uma pré-Libertadores lá. Por isso que tem que ganhar essa Copa do Brasil. Agora, o Gavarro está dizendo, vai ser na conversa, o time vai ser esse aí mesmo. Vamos usar a lógica. Claro que a gente sabe que o futebol muitas vezes subverte a lógica. É o oposto. As coisas mudam rapidamente. Tu queria uma cirurgia no time, né? Mas não vai ter cirurgia, vai ser na conversa. Pois é, mas então a gente olhando o que está acontecendo, e não é de agora, que vem acontecendo há bastante tempo, nada na lógica, nada na obviedade dos fatos, nada racionalmente indica que o Grêmio vai conseguir ganhar do Palmeiras. Nada indica. Sabe por quê? Porque ele tem ido mal contra os adversários bem mais fracos do que o Palmeiras. Tem ido mal. Ele ganhou de um único adversário, que foi o Botafogo, que já está rebaixado. E ainda fez 5 gols, é verdade, mas tomou 2 e sofreu o perigo de tomar outros do Botafogo. Que não tem jogado bem, às vezes joga bem um período do jogo e depois joga mal. Né? Então não tem nada que indique que a repetição de um é aquela história assim, a repetição de um erro não leva a um acerto. Em geral, a repetição de um erro leva a novo erro. Né? O método científico, a gente está agora assim, analisando, observando de perto por causa da pandemia, o método científico muitas vezes é tentativa e erro. Tu tenta, não dá certo, faz um experimento. O que é experimento? Como é que é o experimento científico? Tu fez aquele experimento, não deu certo, tu muda, vai indo, agora deu certo. Aí tu experimenta de novo, deu certo de novo. Bom, então é por aqui que a gente vai. Mas a experiência vai dar certo com os acertos, não uma repetição de erros. Né? Então a lógica não mostra possibilidade de o Grêmio ganhar. Não mostra. Pois é. A não ser que mude. Sim, eu acho que não vai mudar, porque eu também não tenho certeza, né, Davi? Mas o que eu não vejo assim é grandes alternativas no banco para o Renato mexer nesse time. Enfim, vamos ver. Tem alternativas. Tem alternativas. Vamos botar aqui. Eu estava falando, por exemplo, do Tassiano na lateral direito. Poderia botar. Poderia botar o Ferreirinha na ponta direita, no lugar do Alisson. Poderia tirar o próprio Jean-Pierre e botar o Darlan ou o Lucas. Jogar com um meio de campo mais fechado. Que ele nunca fez isso, né? Pois é, mas exatamente por nunca ter feito, que de repente pode dar certo. Porque o que tem sido feito não deu certo. Então tu vai repetir o que não está dando certo, entende? É isso que eu acho que pela lógica, como digo, estou falando da lógica, às vezes o futebol dá um chute na lógica. Mas pela lógica, a lógica não indica que vai dar certo a repetição do que tem sido feito.
A lógica, ao contrário, indicaria que para a gente fazer diferente do que a gente está, para a gente ter resultados diferentes daqueles que estamos obtendo, temos que fazer algo diferente. Não é isso? Ou estou ficando louco? Não, é. Agora, Mas ele tem dito que o Grêmio precisa de reforços, né? O que a gente tem que deduzir? Que não é no banco que ele está vendo a solução. O momento é muito complicado. Mas é incompreensível, né, Guerrinha? É incompreensível, porque até anteontem aí, não faz muito tempo, o mesmo Renato que hoje está pedindo reforço, está dizendo que, ou seja, o que ele quer dizer com isso? Que o que tu concluíste, exatamente o que tu concluíste, que o grupo do Grêmio é insuficiente. Mas agora, há pouco tempo, ele dizia que o Grêmio praticava o melhor futebol do Brasil. Não era isso? Então, o que aconteceu? Perdeu. Belmiro. Sabe? Daqui a pouco não é mais o melhor futebol do Brasil, daqui a pouco é um grupo incompleto, insuficiente, não tem jogadores bons em quantidade suficiente para fazer um bom time, não tem investimento. Uma contradição. O Grêmio contratou para essa temporada. Contratou, a gente falou. Mas a maioria das contratações não vingaram, né? Ah, bom, isso é outra história, mas o Grêmio investiu. Investiu. O Diogo Barbosa foi 10 pau, Guerrinha. Lateral esquerdo, imagina. Pinares, né, Churim. O Grêmio trouxe jogadores, aí trouxe o zagueiro, o David Braz, que também veio. O Grêmio investiu, só que não bateu, né? É aquele negócio, não deu a liga. E aí, não dando a liga, o que estava acontecendo não acontece mais. E aí tu fica naquele negócio, o que eu tenho que fazer? Como é que eu vou sair dessa encrenca? Aí tu diz, pô, mas meu grupo precisa reformular. Então não está no banco a solução. Está na conversa, está no tempo de treinamento. O que o Grêmio pode, qual é o fato novo que o Grêmio pode criar para a decisão? E com um detalhe, o Grêmio tem que ganhar do Palmeiras em Porto Alegre, hein? Não pode deixar para decidir lá. E tem outra questão, Gabar, do Grêmio a rigor, assim, de forma contínua. O Grêmio jogou entre outubro e dezembro, que foram aqueles 18 jogos. Teve o Cuiabá, teve o Guarani do Paraguai, teve o Bragantino numa fase ruim aqui. Juventude. Não interessa. O Grêmio ganhou, e o Grêmio ganhou jogando, com qualidade. Em determinado momento tinha Darlan e Matheus Henrique, a gente discutia muito se podiam ser os dois volantes, enfim, o Grêmio jogou. Mas foi só nessa fração da temporada. Então agora, chegamos, se nós colocarmos esse ano de 2020 no velho normal, a gente estaria na última semana de novembro, né, para entrar em férias no começo de dezembro. Não tem o que fazer, é na conversa, é tentar ajustar um pouquinho ali, apertar um parafuso ali. Acabou de citar algo que pode ser feito. Tu falou Darlan e Matheus jogando juntos, por exemplo. Mas o Darlan não ficou nem no banco domingo, Davi, tá fora. A gente trabalha com a ideia do que o Renato vem fazendo. Poder pode, né? Poder pode, não quer fazer. Essa é a diferença. Tem isso, mas assim, na ideia de jogo dele, no que ele pensa pro time do Grêmio, ele não tem, ele vai na conversa, ele não vai mexer no time, ele não vai colocar a mão, ele não vai tirar o Jean-Pierre, ele vai tentar ajustar com alguma... Não vai tirar o PP? Não vai, ele vai tentar trazer esses caras pro contexto. O Alisson, por exemplo, Diogo, que é um cara que ele tem confiança, um cara que dá um balanço pro time, ele não vai mexer. O que ele vai tentar é motivar, é trabalhar a cabeça dos jogadores e apostar, no que a gente vem falando, em um cara que coloca todo mundo em seu lugar e faz a máquina funcionar, que é o Maicon. Né? O Maicon faz o Grêmio funcionar. O problema é que o Maicon joga 60, 70. Será que ele vai ter condições de 90? O Jean-Pierre, por exemplo, hoje eu até escrevi sobre o Jean-Pierre. O Jean-Pierre é um jogador... Eu já estou desistindo do Jean-Pierre. Eu escrevi textos laudatórios sobre o Jean-Pierre. Já estou desistindo, porque... Ele ao contrário, ele parece que ou é preguiça, ou é desinteresse, ou não sabe fazer o que tem que fazer. Ninguém vai querer que o Jean-Pierre seja um Tinga. Ninguém vai querer que se deslocando enlouquecidamente. Ninguém vai querer que tenha a velocidade de um PP. Não é nada disso. Mas, por exemplo, ele tocar a bola e se deslocar para receber é algo que é mínimo, é o Acaciano no futebol, ainda mais um jogador ali daquela faixa de campo ali da intermediária de ataque. Ele tem que tocar e abrir o espaço. E a gente não vê ele fazendo isso. Ele pega a bola, recebe, toca para trás ou toca para o lado, espera mais um pouco, até que surja um momento em que ele possa enfiar uma bola, meter no meio da zaga. Mas a gente já viu ele fazendo isso. Inclusive em jogos maiores, lá no ano passado, na Libertadores. Então, porque assim, não faz mais. Pois é, mas então, Davi, eu acho assim, que não tem outra alternativa para o Renato.
se não conversar, trabalhar e buscar trazer esses jogadores de novo para o contexto. O melhor futebol do Grêmio esse ano teve Michael, Matheus Henrique, Jean-Pierre e PP. É isso. Não tem como tentar outra coisa. Por curiosidade, acho que vai servir como base para o Grêmio a escalação utilizada na semifinal da Copa do Brasil. O Grêmio vinha daquela derrota, né, que foi dura para o Santos na Vila Belmiro, eliminado da Libertadores, e conseguiu a recuperação no confronto diante do São Paulo. Jogo de ida, na Arena, vitória do Grêmio por 1-0. Time utilizado: Vanderlei, Vitor Ferraz, tinha o Jeromel, Kahneman e Diogo Barbosa. Não tinha o Maicon, o Renato escalou o Darlan, com o Matheus Henrique, o Tassiano na direita, porque o Alisson ainda não estava recuperado, Jean-Pierre, PP e Diego Souza. A estrutura de time é essa, né? Ali o Grêmio ganhou o jogo por 1-0, construiu a vantagem para depois segurar no Morumbi e conseguir a classificação para a final da Copa do Brasil. Eu acho que a base do que pensa o Renato está aí. Agora, sobre o Jean-Pierre, que o Davi estava falando, eu tenho assim uma admiração muito grande pelo futebol do Jean-Pierre. E agora, depois dessa sequência que ele teve, aquela desculpa de falta de ritmo, que ficou muito tempo parado, não tem mais, né? O Jean-Pierre tinha que estar jogando mais. Ele tinha que estar jogando mais, com a sequência que teve, com a confiança que ele recebeu, ganhou a camisa 10, ele tinha que ter assumido a responsabilidade, né? Parece que o problema é esse, que ele não assume a responsabilidade de ser o grande jogador que ele é. Parece que ele não entende o que está acontecendo na vida dele. Ele pode ser exatamente isso que está dizendo, pode ser o centro do time, mas ele tem que se comportar como? Ele tem que se portar da maneira como protagonista. O mundo não. Alguém disse esses dias aí, o mundo não vai parar para ele meter uma bola. O adversário não vai parar. Agora vamos deixar o Jean-Pierre fazer a arte dele. Não é assim que funciona. Ele tem que pegar a bola, tocar, se deslocar, voltar, participar do jogo. Ele tem que fazer isso. Uma boa frase essa, participando do jogo, ele vai crescer. Ele vai crescer. Mas o coletivo tem que ajudar ele, Gabo. Eu sei que tu vai chamar o comercial, Gabardo, mas o coletivo tem que ajudá-lo. E eu acho que o Renato precisaria pensar, claro que esse ano não dá mais tempo, essa temporada, mas se o Renato ficar, ou o próximo técnico, em criar algo que o Roger fez com o Douglas, de determinar um quadrante pro Douglas e fazer com que o time jogue no entorno do Douglas. E aí potencializar a qualidade. Porque eu não abriria mão da qualidade técnica do Jean-Pierre. Eu também não. Acho que ele não tem que sair do time, eu acho. Porque se você pegar, os fundamentos básicos do futebol, o Jean-Pierre ele tem quase tudo. Passe, muito bom. Chute de fora da área, muito bom. Lançamento, espetacular. Parece que o que falta para ele talvez colocar na cabeça dele que ele tem que ser o centro do time. Isso que o Davi está falando, se apresentar, enfim. O Gabardo, antes do comercial mesmo. A diferença, Léo, daquele modelo que o Renato montou para o Douglas, é que o Douglas tinha 30 e poucos anos, 35 anos, estava no fim da carreira, se justificava, inclusive. Agora o Jean-Pierre é um menino de 23, 24 anos. Não pode ele, com 23, 24 anos, se desobrigar de questões coletivas mais fortes, entende? Ele que tem que entrar um pouco mais no contexto coletivo do Grêmio. Isso vai ser bom para ele. Porque bola ele tem. O Tostão fazia crônicas elogiando o Jean-Pierre. E recentemente ele até de novo em crônicas fez algumas críticas justamente a isso. A questão da participação dele. Ele não pode deixar passar essa chance. Não pode. E o seguinte, tem tempo, né? Pela própria idade que você citou, tem tempo dele ainda conseguir ser esse jogador que a gente espera que ele seja. Ele tem qualidade para isso e o mais importante, ele tem tempo para isso. Vamos ver se daqui a pouco na final da Copa do Brasil ele começa a mudar, né, essa história. Mas bom debate, vamos continuar depois, é bom debate. Excelente. Fida sólida por natureza, Tintas Kirin, a tinta gaúcha. O conhecimento prepara para a vida. Escolha a qualidade, escolha a Facate. A gente vai falar mais de Inter e Flamengo, mais do Grêmio, do Jean-Pierre, Sampaoli de saída do Atlético Mineiro, hein? O Barcelona que foi atropelado ontem. E aliás, lá em Belo Horizonte é o seguinte, não é nem proposta do Olympique de Marseille. Pode ser com Olympique, sem Olympique, Sampaoli não deve ficar no Galo. Tudo isso depois do intervalo e do Notícia na hora certa. Leonardo, você ia completar com alguma coisa aí sobre o Jean-Pierre, que eu diria que talvez seja o grande talento do Grêmio, o torcedor, né? Que tem tanta esperança no Jean-Pierre pela qualidade que ele tem, mas que dentro de campo está deixando a desejar nos últimos jogos. É verdade, não, e o Diogo observa bem na questão dele, até para a evolução própria, de ele se integrar mais ao jogo, e eu vejo até que o Jean-Pierre, ele
ocupa o espaço, ele volta, ele recompõe. A questão é de característica, né, do Jean-Pierre. Ele não vai ser um jogador veloz, ele não vai ser um jogador de explosão. Talvez do Grêmio, e aí do próximo técnico ou do Renato, de criar um mecanismo em que o coletivo possa trazer para si o potencial do Jean-Pierre, a qualidade técnica do Jean-Pierre. Né? E ele tem muito, ele é decisivo. Quando ele joga mais perto do gol, por exemplo, ele é decisivo. E isso tem de estar a serviço do time. E não talvez violentar ele com algumas características que não sejam dele. O Jean-Pierre é o cara que pode desequilibrar, é o cara que tem chute, tem bola parada, tem passe, ele tem uma visão que reúne o tempo e espaço que é dos grandes jogadores. Agora, ele não pode estar vindo atrás recompor. Né? O Grêmio sem o Jean-Pierre tinha problemas, e o Jean-Pierre entra e o Grêmio continuou tendo problemas. O que mostra é que talvez não seja individual, mas sim coletivo o problema do Grêmio. E um problema grande, porque nessa temporada o Grêmio jogou muito pouco, oscilou bastante. O Leonardo falou com ou sem Renato. Olha, a proposta do Atlético Mineiro é real. O interesse do Atlético Mineiro é real. Já saíram valores? Não, até não sei, Davi. Não sei mesmo. Mas o que eu sei é que o Sampaoli, eu tinha recebido essa informação e em Belo Horizonte está se falando muito nisso, né? O Sampaoli não vai ficar independente de proposta ou não do Olympique de Marseille. Ele até parece que tem um acordo encaminhado para ir para a França, para voltar para o futebol europeu. Mas o Atlético também não quer mais ficar com ele. Depois de um ano de muito desgaste, de muitas contratações e de poucos resultados. O Atlético vai buscar um outro nome. O Renato é um dos nomes que o Atlético quer. E o Atlético também trabalha com outros nomes, porque daqui a pouco, né, fica esperando pela definição do Renato, tem final de Copa do Brasil, não se sabe o que vai acontecer, então o Atlético trabalha com outros nomes também. Mas o Renato é um dos nomes, eu diria que é o primeiro nome do Atlético Mineiro. Enfim, essa é uma questão que a gente vai ter que ver como é que vai terminar também, né? E o Grêmio tem que fazer o seu planejamento, independente da permanência ou não do Renato, porque as competições de 2021 estão aí, né? Semana que vem já tem gauchão até. Mas pelo que a gente está ouvindo de declaração do Renato, e mesmo assim esse ano do Grêmio, como está terminando, inclusive os jogadores, a forma como eles se comportam, há coisas acontecendo que não aconteciam antes, como a insatisfação do chileno, né, do Pinares. Né, o Pinares está visivelmente insatisfeito, irritado por estar na reserva. E não é nem o segundo reserva, o terceiro, quarto, sei lá, né? Então, me parece assim que é um tipo de desgaste que não havia antes no Grêmio. Eu acho que a indicação é de que o Renato vai aceitar uma proposta dessa, um time que investe, ele mesmo falou, né? Ele citou essa história de investimento. Acho que ele vai... A possibilidade dele ir para o atleta aceitar essa proposta aí, tu está dizendo que é uma proposta real, né? Ela é imensa. Mas olha o que está contratando de gente esse Atlético Mineiro. Nossa, boa. Mais do que o Flamengo, mais do que o Palmeiras. Nesse momento está contratando mais. Né? Tem o Hulk para estrear, Dodô, Nath Fernandes. E por aí vai. Olha, tu citaste 3 jogadores que eles contrataram. Eu acho que o Nacho Fernandes e o Hulk, a gente não sabe como é que está o Hulk, ele está com 35 anos, é isso? 34, eu acho. 34 anos. Né? Eu vi a chegada dele lá. Ele sempre foi um jogador grande, né? Assim, robusto, vamos dizer. Sim. Né? Então, não sei se ele é um jogador que está já acima do peso ou não. Mas é um jogador para ser titular. Olha o time que está montando o Atlético. Por mais que, tudo bem que o Hulk estava na China, mas aqui no Brasil acho que ele tem todas as condições de sobrar, né? Pelo que a gente conhece, pode não ser, um jogador de seleção brasileira como já foi em outros tempos, acho que não é. Mas para futebol brasileiro, acho que o Hulk tem condições de sobrar num campeonato brasileiro. De ser um dos destaques da competição. E pelo jeito o Atlético vai ter jogadores para rodar time, para preservar, para fazer até um time para jogar. Sim, os 2 times, né? Jogar começa o estadual, depois vai preparando um outro pro Brasileirão e Copa do Brasil, e aí tu consegue rodar, né, Davi? Porque o Atlético hoje já tem um grupo numeroso. O Atlético ano passado, por exemplo, contratou Vargas, ano passado não, nessa temporada, os últimos, Vargas, o Zaratio, que foi comprado ao Racing, né? O Gabarito trouxe a informação de que eles estão de olho no Edenilson. Também. Eu já fui na Cidade do Galo, a seleção brasileira
se concentrou lá para aquele jogo contra a Argentina, que o Dunga era o técnico. A Argentina ficou lá na Copa do Mundo. Eu não sei se vai ter espaço para tanta gente na cidade do Galo, Gabardo. E ainda, tem que fazer um puxadinho para voltar, né? Que se machucou, agora ficou fora dos últimos jogos. O Tardelli tá jogando, e o Tardelli é um ídolo lá. Jogou um amistoso agora na cidade do Galo, fez gol. 3 gols contra o Bolívar. Isso. Qual seria se contratar o Edenilson também? Qual seria o time titular do Galo? Vocês arriscam escalar, não? Bah. Difícil, né? Depende muito quem vai treinar o Galo, né? Depende muito. Daqui a pouco tu pega um cara que prioriza força no meio campo, outro que prioriza força de ataque, outro que é mais cuidadoso, que é mais zagueiros. Depende. E só é um problema isso que o Atlético está fazendo, porque pode ter certeza, a conta vai chegar. Vai chegar. E aí, como é que faz depois para pagar? Nós temos aí exemplos, né? O Cruzeiro é um exemplo muito grande disso. O Santos, que gastou muito mais do que poderia gastar, ficou endividado com aquele ex-presidente dono da faculdade. É complicada a vida de quem não tem e quer dar o passo maior do que as pernas. Daqui a pouco acaba entrando num buraco e não sai mais, ou demora muito para sair. O Atlético está se encaminhando para isso. Mas, ô Davi, olha só, eu abri o site aqui, tá? Diogo, abri o site, só pra gente não perder o gancho, Diogo, do Atlético, tá? Goleiro, Everson, tá? Aí lá, zagueiros teria Júnior Alonso, que é da seleção paraguaia, e o outro seria Hever ou Igor Rabelo. Teria que contratar um zagueiro um pouquinho mais confiável. Laterais, o esquerdo é o Arana, tem o Dodô no banco, na direita o Guga, né? Aí meio campo, tá? Zaratio, Alan Franco, que foi campeão da Sul-Americana com o Del Valle. Alan e Jair seriam os volantes. O Edenilson entraria nessa disputa, tá? Aí atacantes Tardelli, Hulk, Eduardo Vargas, Keno, tem o Sacha também. Nacho, que tá chegando agora. Tem Sávio, que é um menino de 17 anos que tá barbarizando lá. Deixa eu ver quem mais aqui. Se tu pegar, Léo, só que Nacho Fernandes, Vargas, Keno, Hulk. Pô, tem gente aí, hein? Tem Natan, tem o Johan, que eles estão comprando. 7 tem o milhões colombiano, Dylan Borreiro, que é muito talentoso, é um menino. Tem o Caleb, que é da base, tem 20 anos. Ou seja, dá pra fazer, Davi, mais do que dois times. Ô, Leonardo, o que fizeram com o Barcelona, Leonardo? O que tá acontecendo? O Barcelona ontem levou uma goleada do Paris Saint-Germain, 4-1, jogo de ida das oitavas de final da Champions League. Eu acho que é a maior crise técnica financeira dos últimos, 20, 30 anos do Barcelona. O Barcelona, Gabardo, antes da chegada do Ronaldinho, ele estava com um problema sério, né? E o Ronaldinho, ele é a mola propulsora de um projeto grandioso de recolocar o Barcelona entre os grandes clubes do mundo, né? E o Ronaldinho, eles precisavam de um craque, e o Ronaldinho consegue ser esse jogador. E ali o Barcelona, com a sua categoria de base, ele se reconstrói e tem protagonismo, né? Primeiro com o Rijkaard, depois com o Guardiola. Mas o Barcelona gastou demais nos últimos anos. O Barcelona surfou demais nessa onda de ter dinheiro e foi o primeiro clube a ultrapassar a barreira do 1 bilhão em faturamento. Só que agora a dívida dele é de 1 bilhão de euros. Eles perderam em torno de 200 milhões de euros com a pandemia, sem estádio, com venda de carnês que eles tiveram que devolver dinheiro, o torcedor não pode ir ao jogo, né? Com o museu, que a visitação é um ponto turístico de Barcelona. Então o Barcelona está muito endividado. E, além disso, tem toda uma questão política, né? Porque o presidente do Barcelona, ele renuncia, tem eleições agora em março, né? O Bartomeu renunciou, e um dos candidatos é o Joan Laporta, né? Que é o cara responsável por trazer o Ronaldinho lá em 2003, e ele fica até 2010, e ele é o cara que dá essa impulsionada no Barcelona. Mas é um clube que está fragmentado politicamente, tem o Messi de saída, e aí tu tem o Messi, tu precisa construir um time em torno do Messi, mas tu sabe que ele não vai ficar. Trouxe um técnico que não tem empatia, que é um sujeito de difícil relacionamento, o Koeman é reconhecido por isso, não era o técnico para esse momento. Um outro candidato, que é um empresário local, diz que se ele assumir, ele demite o Koeman e ele contrata o Xavi para recomeçar buscando inspiração naquilo que houve com o Guardiola, que era um grande jogador do Barcelona, foi campeão com o Barça B, né? E ele chega no Barcelona principal
e leva o Barcelona aos últimos grandes títulos, aquela sequência maravilhosa. Olha aí, quem saiu, marcando 2:15, quem saiu do Barcelona é que se deu bem, né? Suárez foi mandado embora, foi pro Atlético de Madrid e vai ser campeão espanhol. Arthur, saiu na hora certa, né, Guerrinha? Foi lá pra Juventus. A defesa do Barcelona é uma peneira. Ontem até o goleiro estava mal no jogo. E o goleiro é bom goleiro. Mas estava mal, ele foi dar 2 bolas para frente, pegou na canela, arrumou uma encrenca lá contra o Barcelona. E saindo o Messi, o Barcelona vai levar algum tempo para voltar a ser o Barcelona, né? O futebol espanhol, que andou tão em alta, agora não anda mais. O Real Madrid também não está legal. O grande candidato a ganhar o título é o Atlético, né? Não tá. O grande futebol onde a gente está vendo é na Inglaterra. E na Alemanha, claro que o Bayern, né? Mas o Bayern também conseguiu uma façanha essa semana. Empatou com o último colocado em 3-1. A gente, às vezes, né, Guerrinha, a gente tem aquela história, a gestão dos clubes europeus é melhor, temos que aprender. Mais ou menos, né? Assim, a gente vê aí a gestão do Barcelona recente é absolutamente temerária, né? Totalmente temerária. O Real Madrid tem uma força muito grande, ele está sempre tomando empréstimo em banco, conseguindo pagar e vendendo jogadores. Mas aí veio a pandemia e diminuiu as receitas, ele está enfrentando problemas também. Mas o grande problema do Barcelona é que ele ficou refém do Messi. O Barcelona descumpriu um acordo verbal que tinha com o Messi, de que, pelo tamanho dele, quando ele quisesse ir embora, quando ele achasse que não desse mais para ficar no Barcelona, ele seria negociado. Não por um valor irrisório, mas ele seria vendido. E ele quis fazer isso, o Barcelona não cumpriu a palavra por pressão dos seus torcedores, de se desfazer do Messi. E aí ele ficou e mais ou menos disse assim, vocês vão me fazer ficar aqui? Então tá bom. E aí o Messi faz um gol aqui, outro gol até ali, não tem mais um encanto. Tem um centroavante lá, um carecão, como é que é o nome dele? Braithwaite. Meu, olha, eu vou te dizer uma coisa pra ti, com uma boa vontade, talvez jogue no Pelotas. Eu vou dizer com você. Ariel Cabral com alguém. É a hora de Grêmio e Inter ir buscar jogador no Barcelona. Olha aí. Vai lá, vamos fazer um rancho lá. Eles estão sem dinheiro, Gabardo. Estão sem grana. Vamos lá buscar um. Vamos rapinar. Agora é hora de se vingar deles. Então, o Griezmann não gosta de tomar o mate uruguaio aqui, o chimarrão, né? Ele pode ser reserva do PP. Busquets. Ontem ele tomou uma mijada. O PP precisa de um reserva bom. Ele tomou uma mijada do Piquet, rapaz. Eu achei que existiu até se agarrar. Entendeu? Eu sei que 4 tira o cara do sério, né? E foi 4 com cuidado. Podia ter tomado mais, hein? Mas o Davi tem uma boa ideia. Tem o chimarrão do Davi, o clube que trouxer o Griezmann pode fazer o chimarrão do Griezmann, fazer um contrato, um plano de marketing, Davi, com uma ervateira e pagar já estreia no gauchão. Pagar o salário do Griezmann. Porque o PP tá saindo, né? Então, o Griezmann fica na reserva do PP nesses 6 meses e aí depois ele entra. Fica Ferreirinha e Griezmann. Tu imagina o Griezmann com a térmica embaixo do braço, o chimarrão caminhando no calçadão de Capão. Olha aí. É uma boa, de máscara. Aliás, o gauchão começa já na semana que vem. Próximo final de semana de Juí. Capão nada, de Juí. Mata uma curiosidade aí de todo mundo. Tem alguma chance da federação liberar pelo menos parte do público para ver o gauchão ou não? Pois é, eu acho que isso chegou a ser debatido, mas eu acho que pelo menos para o começo do campeonato não vai ter, né? Não vi nenhuma movimentação mais efetiva para isso acontecer. Agora eu estava lendo que no campeonato catarinense talvez aconteça. Eu acho que pelo menos para o começo do campeonato gaúcho não. Né? Acho que não. Tem um projeto que até a gente publicou, eu publiquei na coluna semana passada, do vereador Mauro Pinheiro. Ele encaminhou um projeto que liberaria 25% do público nos 3 estádios de Porto Alegre. E a federação também estaria trabalhando a partir desse projeto que vai tramitar ainda dentro da Câmara, tem que passar pelas comissões até chegar a plenário, isso leva tempo, mas a federação estaria de olho nisso porque poderia refletir em outras localidades. Mas sinceramente eu não vejo clima nem momento para que a gente tenha público nos estádios. Os indicadores apontam o contrário, que a gente precisa se retrair um pouco mais e não aglomerar. Tá morrendo mais gente que no auge da pandemia. Me parece uma temeridade absurda, assim, né? Não tem muita lógica. Vamos pro intervalo? É o último do Sala de Redação. Diogo, me ajuda aí, Diogo. Eu preciso de crédito, Diogo, para ir pro intervalo.
14h24, Fida sólida por natureza, Tintas Killing, a tinta gaúcha. Quer conhecer a quinta melhor faculdade integrada no Brasil na Vale Sumec? Opte pela Facate. Ô Diogo, olhei a imagem aqui do Hulk na esteira. Estava falando aqui com a Castellger também, que está na escuta do Sala. Um abraço para ele. Mandou uma foto aqui do Hulk treinando lá pelo Atlético Mineiro. Grande abraço para ele. Pô, o Hulk está muito forte. Ele sempre foi um jogador que se cuidou muito, né? Ele tem força física. Eu acho que realmente ele tem tudo para dar certo nesse Atlético Mineiro aí. Acho que vai encaixar bem. Não, falando aqui por WhatsApp com o Davi definiu bem. Ele é um monstro. É um Hulk mesmo. Porque é impressionante a potência física do Hulk. É impressionante a potência física do cara. Ele é pura musculatura, tia. Forte demais, cara. Tá com 30 anos, veio da China. Mas vai somar pro Atlético, ele vai voar no Brasil, não tem nenhuma dúvida disso. E não dá pra ele evitar o cara. Eu acho que o Atlético está contratando melhor em 2021 do que 2020. Né? O Atlético gastou muito em 2020, mas acho que talvez não tenha conseguido formar um time. Eu acho que está contratando melhor em 2021. Do final de 2020 para 2021 agora, né? O Guerrinha, eu lembro que recentemente você entrevistou o centroavante gaúcho Léo Gamalho, que foi um dos artilheiros da temporada. Agora de manhã eu estava lendo aqui que ele está voltando para o Coritiba para jogar a Série B do Campeonato Brasileiro. Opa, ele estava confinado no hotel, não podia sair lá, estava engatado lá com o negócio da quarentena. É um bom reforço para o Coritiba, que o Coritiba tentou o Ricardo Oliveira. O Ricardo Oliveira não fez nenhum gol pelo Coritiba. Pois é. Nenhum. Então o Coritiba vai ter que fazer time. Não muito mais do que tem, né? Porque na verdade o Coritiba caiu porque ele fez um time de segunda divisão para jogar a primeira. E esse foi o problema do Coritiba. O Coritiba não tomou as medidas necessárias, né? Quando chegou lá o Pelaipe deve ter se apavorado. Vem cá, mas para aí, não vamos escapar. Até nem ficou até o final, saiu antes. Tem que fazer time, eu sei, o Curitiba, o Botafogo não sei como é que vai fazer time, não tem dinheiro para nada, né? Tá mas levando o Friso, volante do Grêmio. Pois é, vai ter que tirar Coelho de Cartola para fazer um time, porque a Série B em 2021 vai ser muito competitiva, mas muito. Vai ter 5 campeões brasileiros, 2 já tem, o Guarani e o Cruzeiro. O Curitiba e o Botafogo já caíram. Talvez o Vasco e Bahia estão disputando a outra vaga. Goiás, né? Goiás. Pois é. Aliás, eu estou curioso por esse jogo da última rodada. Vasco e Goiás em São Januário. Hoje, o Vasco tem 37, o Goiás tem 36. Né? Bom, daqui a pouco, se o Bahia ganhar na próxima rodada é contra o Fortaleza, já é que em Fortaleza o jogo, né? Aí já é um pouco mais complicado. Mas o né? Fortaleza está de gravata borboleta, não tá? Tá com 41. Tá 4 pontos na frente. Tá de gravata tranquilo. borboleta. Vasco e Goiás é São Januário. Na última rodada. Tu imagina se tivesse público. Com VAR. Aliás, calibrado. VAR calibrado, isso aí. Olha só, Diogo. Não, se tivesse público, já teriam tocado fogo no pênalti que o Cano errou. Não, mas o Malenotti, o nem teria mais estádio essa hora. Tu quer ver o que é o impacto da queda em um clube grande? O Colo-Colo, que é um clube empresa e tá super mal gerido, né? Colo-Colo hoje joga contra a Universidade Concepción no Chile e se ele perder, ele cai pela primeira vez à segunda divisão. E ontem, antes dele ir para Concepción, a torcida, até desrespeitando protocolos de saúde, cerca de 2.000 pessoas foram se despedir, dar um apoio para os jogadores, o ônibus saindo lá do estádio do Colo-Colo, Monumental. Só que na grade do estádio tinha uma faixa assim, ó, olha só a motivação: ganhem ou morram. Meu Deus do céu. Isso é igual né? Isso é igual ao futebol, ganhar, né? Isso é igual ao futebol do passado, que não tinha essas televisões que pegavam tudo. Hoje pega o cara dormindo, pega o cara tossindo, pega tudo, né? Mas não tinha isso. De jogar na Argentina, se o capitão do time argentino entrava em campo com uma fotografia da família do árbitro, entregava pro árbitro e dizia pra ele: tem uma boa arbitragem, viu? O Mário Soto do Cobreloa entrou com uma soqueira, né? Até hoje o Adílio diz isso, né? Que ele foi alvejado por uma soqueira do Mário Soto, né? Naquele jogo do Flamengo contra o Cobreloa na Libertadores. Na verdade, Diogo, a frase até eu errei. Não é ganhem ou morram, é ganhem ou matamos vocês. Ela é mais direta ainda. É pior. Os caras vão tranquilo, porque o morro poderia ser um morro de vergonha, né?
Não, ganhem ou matamos vocês. Não, é uma faixa com um recado bem direto, uma faixa na grade, assim, que é pra ver, entendeu? E 2.000 pessoas, e eles lotaram a autopista que leva até o Mas aeroporto. é a última rodada? A Ou última ganha? rodada. É o jogo de desempate. Última rodada. E o adversário tá tranquilo? O adversário... Não, eu tô falando, sabe por quê? Porque daqui a pouco o adversário, sabe como é que é? O cara vai, bota reserva, tira o pé. É que se tu pega um jogo, por exemplo, Vasco e Goiás, que os dois têm que ir às ganhas, aí é perigoso tudo, né? Lá é jogo de desempate, né? É tipo o 17º da Série A contra o 3º da Série B, né? O que ganhar fica na Série A E o outro que perder fica na Série B. É isso aí. Bah, então eu vou te dizer uma coisa pra ti. Os caras da funerária estão de plantão, né? Meu Deus do céu. Boa sorte, Colo-Colo. Boa sorte, Colo-Colo. Amanhã a gente vai saber como é que vai ficar. Até porque o jogo é hoje. E amanhã volta o Pedro, né? Pedrão. Volta. Mas Sensacional essa do Guerrinho. mas sem cantar, né? Volta mais Sem cantar. Por a enquanto, ordem não. médica é essa, não pode A cantar. cantoria cobrou o preço, Guerrinha. O Pedro vai voltar cantando amanhã, vocês vão ver só. Vai abrir o programa cantando. Na verdade, muito obrigado. o médico aproveitou, disse, não, tu vai voltar, mas eu faço uma exigência pra ti. Não canta. Pessoal, muito obrigado a todos. Vem aí, Gaúcha Mais, Leandro.